Em nome de Jesus. Nós estamos na nossa série Advento, a chegada, né? E no primeiro domingo passado, foi pregado sobre a promessa do Redentor. E hoje nós vamos falar sobre a preparação do Redentor. Então hoje nós temos a preparação do Redentor. Domingo passado eu li dois textos principais, que foram Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é chamado de o proto-evangelho, né? A primeira profecia que nós temos na Bíblia foi o próprio Deus que proferiu, dizendo que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e os descendentes da serpente feririam o calcanhar, isso profetizando a respeito da morte de Jesus, mas não uma morte em definitivo, porque Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, mas ele venceu de uma vez por todas o diabo na cruz. É por isso que hoje a Bíblia não diz que você tem que lutar contra o diabo, a Bíblia diz que você tem que resistir ao diabo e ele vai fugir de você, porque Satanás é um inimigo derrotado, a morte é um inimigo derrotado. Pedro, mas nós ainda não vemos isso na completude, mas nós não precisamos ver, o que nós precisamos é crer, amém? Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém. Tudo bem? Nós também lemos Isaías capítulo 9, versículo 6 ao 7, dizendo: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 700 anos antes, profetizando o nascimento virginal do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E nós vamos ver que isso tudo era uma mensagem, era uma profecia que antevia o Redentor. Mas também existe a necessidade da preparação do Redentor. Essa expectativa messiânica, ela é presente em todo o contexto do Antigo Testamento, é constante. O povo de Israel sempre está na expectativa messiânica, aguardando a vinda do Salvador. O problema do judeu é que ele ainda aguarda a vinda do Messias. Nós sabemos que o Messias já veio. Nós sabemos que ele já se entregou, ele já morreu. Isaías 53 e todos os profetas do Antigo Testamento falam de forma específica sobre Jesus Cristo. Mas existe uma importância na preparação espiritual, mas também na preparação moral, né, que é essencial para que o povo esteja pronto para o Messias. Quando nós olhamos no contexto do Antigo Testamento, era justamente essa preocupação, era tanto uma preparação espiritual, quanto uma preparação moral, para que o povo pudesse estar pronto para receber quando o Messias se manifestasse. É uma condição de anúncio vindouro do Redentor. Então eu acho que os judeus eles entenderam errado justamente essa perspectiva. Não é nós prepararmos o ambiente para que ele se manifeste, é nós vivermos como se ele já tivesse se manifestado. Então quando ele quiser, ele vai se manifestar. É viver como se ele já estivesse aqui. É por isso que todas as ordenanças do Antigo Testamento era fazer com que o povo vivesse como se já fosse uma realidade, como se fosse uma expectativa real. É um paradoxo. Na verdade, no contexto espiritual, nós vivemos sempre num paradoxo. Você já foi salvo, mas você está sendo salvo e será salvo do pecado. Nós já vivemos o reino de Deus, mas ele ainda não foi completo plenamente nas nossas vidas. Então ainda existe algo a ser feito, ainda existe algo a ser manifestado. Da mesma forma, no Antigo Testamento, a expectativa de Deus era: vocês precisam viver na expectativa do Messias, mas também viva como se ele já tivesse se manifestado. Viva como se o reino de Deus ainda fosse ser instaurado de forma plena, mas também viva como se você já estivesse vivendo o reino de Deus de forma plena. Então não é preparar um ambiente para ele voltar, é viver como se ele já tivesse voltado. Essa era a mensagem do Antigo Testamento, e nós vamos ver que não é só do Antigo Testamento. Por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 17, diz assim: e ele irá adiante do Senhor. Lucas 1,17, e ele irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias,
para converter os corações dos pais aos filhos. De quem que Lucas está falando? Lucas está falando do homem chamado João Batista. Irmãos, para os teólogos, Deus ele ficou 400 anos em silêncio. O que isso significa? Que de Malaquias, na ordem da nossa Bíblia, né? De Malaquias a Mateus, existia um período ali chamado período intertestamentário, ou período entre os testamentos, onde Deus ele ficou 400 anos sem falar por um profeta. Nenhum profeta poderia falar em nome de Deus, porque parece que Deus ficou 400 anos sem usar um homem específico e credenciando esse homem para falar em seu próprio nome. Mas graças a Deus, depois disso, depois de 400 anos, nós temos o primeiro profeta que começou a falar em nome de Deus novamente. Quem foi? Zacarias, muito bem, pai de João Batista. Zacarias, o sumo sacerdote Zacarias, pai de João Batista. E logo depois de Zacarias, nós temos o João Batista, que vem ser o proclamador do arrependimento. E é desse que Lucas está falando. Ele irá diante do Senhor, ou seja, antes do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. É também um cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Então veio João Batista para ser o proclamador do arrependimento. E nada mais e nada menos do que João Batista está fazendo é cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, Gênesis 3,15 é a primeira dessa promessa que nós já falamos, onde o descendente da mulher esmagaria a cabeça do descendente da serpente. Nós também lemos no domingo passado Isaías 17,14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Nós também lemos no domingo passado, Miqueias capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém Efratá, embora pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Aí nós temos a profecia de Isaías capítulo 40, versículos 3 ao 5, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 1 diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, na verdade, o Antigo Testamento, vários outros textos, eles vão comunicar-se em uma só voz, dizendo que antes do Messias se manifestar, alguém prepararia o caminho do Messias. Antes da manifestação plena, ministerialmente falando, de Jesus, alguém prepararia isso. E os profetas vão chamando o povo para o arrependimento, para a preparação da manifestação da presença de Deus. E como eu disse, não é preparar um ambiente para ele poder se manifestar, é viver como se ele já tivesse manifestado, e então nós viveremos de acordo com a vontade de Deus. Mas isso requer o primeiro passo, que é todos os profetas da Bíblia. Talvez se fala muito sobre profecia hoje, profetas, mas todos os profetas do Antigo Testamento, eles tinham uma única mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. Chega o Novo Testamento, vem os profetas e falam: arrependei e creiam no Evangelho. Então os profetas, eles estão falando a mesma coisa que Deus disse. Os profetas estão proferindo a palavra de Deus, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Jeremias capítulo 29, versículos 11 ao 13. Jeremias capítulo 29, versículos 11 ao 13, diz assim: olha, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, existe um modo digno de como Deus quer que nós vivamos.
É por isso que eu preciso chamar a atenção de vocês em alguns cultos. Porque Paulo ele vai dizer que existe um modelo de culto que Deus quer. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto com entendimento. Então quando eu vejo alguém viajando na maionese aqui, quando eu vejo alguém totalmente disperso, eu preciso, como pastor dessa igreja, eu preciso como líder espiritual dessa igreja, chamar você ao arrependimento, irmãos. Ou então fique em casa. Nós estamos aqui para, em comunidade, nós louvarmos aquele que é digno de receber toda a nossa adoração, toda a nossa devoção. Versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Não está achando ao Senhor? É porque você não busca de todo o coração. Deus quer que nós vivamos de modo digno, viver como alguém que quer Ele de verdade, irmãos. É viver uma vida como alguém que realmente aguarda a volta dEle. É viver uma vida como se eu me importasse de fato com o que Ele está dizendo. Foi assim no início. Os profetas vieram para poder chamar o povo ao arrependimento. E a palavra de Deus, ela não muda, continua da mesma forma, nos chamando ao arrependimento e à fé. Nos chamando a viver uma vida de preparação espiritual. É um chamado ao arrependimento, irmãos. Isso é constante na nossa vida. Isso é constante na mensagem profética. Mateus capítulo 3, versículo 2 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a própria possibilidade de arrependimento foi dada por Deus. Ninguém aqui se arrependeria. Todos nós estávamos endurecidos no nosso pecado. Todos nós estávamos duros, endurecidos no nosso modo de viver, mas Deus ele possibilitou, o arrependimento foi concedido pelo próprio Deus, e é por isso que Ele pede, porque Ele nos oportunizou isso. Viver uma vida sem arrependimento é uma evidência de alguém que está longe do reino de Deus. Alguém que vive uma vida sem arrependimento é alguém que vive uma vida longe da vontade de Deus, longe do reino de Deus. Porque existe uma ação de Deus em nós, irmãos. E qual que é essa ação? É uma preparação para a promessa do Redentor. O Espírito Santo atua na vida do homem, prepara o coração do homem. É isso que João vai nos dizer lá no capítulo 16, versículo 8, diz assim, olha, e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está falando de quem, irmãos? Está falando do Espírito Santo de Deus. Quando Ele vier, o Consolador convencerá o Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que eu falei alguns domingos atrás, o papel da igreja não é salvar ninguém. O papel da igreja não é convencer ninguém. O nosso papel é pregar o Evangelho. Porque, sinceramente, quão pesado seria a vida de alguém que se sente na responsabilidade de salvar alguém? Que vida desgraçada de um ser humano é viver uma vida achando que ele tem a responsabilidade de salvar um outro ser humano. É igual um casamento que é fadado ao fracasso, daquela pessoa que acha que ela casou para fazer o outro feliz. Irmãos, quem aqui tem a possibilidade humana de fazer o outro feliz, irmão? Levanta a sua mão aí que eu quero que você ore por mim. Imagina se a gente viver a nossa vida dependendo
de ter que ser a plenitude de alguém para que o outro seja feliz, irmãos. O nosso contentamento está em Cristo Jesus. O nosso contentamento é Cristo. Nós vamos nos doar pelo nosso cônjuge, nós vamos obedecer os princípios espirituais, óbvio, mas fazer o outro feliz não compete a mim, eu sou incompetente. Assim como salvar o homem não compete a mim, mas isso compete ao Espírito Santo, porque é Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Existe uma síndrome entre os pastores, que é chamada de síndrome do Messias, que são pastores que estão frustrados, porque eles não estão conseguindo salvar as pessoas. Mas desde quando a gente conseguiu? O que nós fazemos? Pregamos o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, de todo aquele que crê, é o Espírito Santo que faz a obra. Então nós pregamos e vivemos a nossa vida de acordo com aquilo que nós pregamos, mas a responsabilidade, irmãos, ela é de Deus. Eu gosto muito da frase de John Piper, quando ele diz o seguinte, ele está parafraseando Lutero, ele vai dizer o seguinte: os cristãos são mendigos, mostrando a outros mendigos onde encontrar pão. Essa é a nossa realidade. Bem-vindo. Você achou que você ia vir numa church e chegou na reunião de mendigos. Parabéns. Então, quando nós olhamos aqui para a vida de João Batista, nós vamos ver que ele é o precursor, ele é aquele que prepara o caminho do Redentor. João Batista, ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Não é à toa que, eu acho muito engraçado esse episódio, João Batista ele é preso e ele manda perguntar se Jesus era o Messias, né? Porque ele deve ter pensado assim, peraí, eu preparei o caminho do Cordeiro, o Cordeiro se manifestou e eu estou preso? Porque tem gente que acha que viver o reino de Deus não pode acontecer coisa ruim na vida dele. João Batista mandou perguntar para Jesus, vai lá e pergunta se é ele mesmo ou se eu tenho que esperar por outra pessoa. Aí Jesus manda os discípulos de João Batista falar, olha, fala que a obra de Deus está sendo realizada, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, a obra de Deus está sendo realizada, e o povo começa a se alvoroçar, dizendo, está vendo, esse João Batista aí não é grande coisa não. Aí tem Mateus 24 dizendo assim, olha, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Jesus está dizendo o seguinte, olha, João Batista ele é a ponte, ele é o último profeta de uma antiga aliança, e ele é um primeiro profeta de uma nova aliança, dizendo, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Irmãos, João Batista, ele não era ele que clamava, ele era a voz do que clamava no deserto. João Batista, na verdade, ele deveria estar no templo, exercendo sacrifícios, porque ele era filho de Zacarias. Então, se você for olhar a ordem, né, João Batista tinha que estar no templo. Mas quando você lê Lucas capítulo 3, nós temos ali alguns textos que parece que não faz muito sentido, né? É o tetrarca de Albilene, e você vai ler aqueles textos lá, fala assim, sumo sacerdote tinha 2, Anás e Caifás, aí você fala assim, não tem nada a ver, irmãos, aquilo é uma denúncia de corrupção no templo. O que Deus está dizendo? Se existe corrupção no templo, a minha voz vai clamar no deserto. Se existe um padrão que não está sendo respeitado, João Batista, ele vai clamar fora daí, devido à corrupção denunciada no templo, por Lucas capítulo 3, Deus ele resolveu falar fora do sistema. Foi quando perguntaram para João Batista, você está batizando e você é o Cristo? O que ele disse? Irmão, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos pés. João Batista ele tinha consciência de quem ele era. Então aprenda com João Batista, irmãos. Não pertence a você salvar ninguém. Não cabe a nós salvar ninguém. O que é o nosso papel hoje? É o mesmo papel de João Batista, aponta para o Cristo. Nós não somos dignos de desatar a sandália dos seus pés, mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 19, João Batista, ele testemunhou sobre Jesus. Ele apontou para o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então ele está apontando para a chegada do Cristo. Nós temos o nascimento de Jesus, nós temos todos os cumprimentos das promessas messiânicas. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, diz assim: e o anjo lhes dizem, não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Ou seja, o cumprimento da promessa do Cristo é a boa nova de Deus. Jesus é a encarnação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, irmãos. A chegada do Messias, o nascimento de Jesus, houve uma necessidade de preparação espiritual e uma preparação moral no coração, e mesmo assim, aqueles que eram seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora nós temos o Verbo encarnado, nós temos o tabernáculo de Deus habitando entre os homens. Então nós temos a missão do Cristo. Jesus, na sua primeira vinda, ele não veio para condenar o mundo. É isso que está escrito lá em João capítulo 3, versículo 17. João capítulo 3, verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a missão do Cristo na sua primeira vinda não é condenar o mundo, não é entregar ao mundo a paga pelas suas obras, não. A primeira missão do Cristo, a primeira missão de Jesus e Cristo, quando nós falamos Cristo aqui, eu espero que a maioria de vocês já entenda. Quando nós falamos Cristo aqui, nós não estamos falando o sobrenome de Jesus, nós estamos falando da realidade espiritual entre Jesus e a igreja. Cristo é a manifestação do cabeça e do corpo, Jesus e a igreja. Então o Cristo, ele não vem para condenar o mundo em primeira instância. O Cristo, ele vem para salvar o mundo. A missão do Cristo é salvar o mundo por intermédio da pregação do Evangelho. E não existe outra forma de salvar o mundo que não seja pela pregação do Evangelho. E Cristo, esse crucificado, é o centro do Evangelho, irmãos. É por isso que nós não temos que dialogar em prol da salvação de ninguém, quebrando princípios estabelecidos por Deus. Nós pregamos o Evangelho. Porque o Evangelho, ele tem a mesma medida de ofensa que ele tem a mesma medida de atração. O Cristo é a nossa atração e a cruz é a ofensa. Na mesma medida que você é atraído, você é ofendido. Na mesma menção e no mesmo poder que você é salvo, você também é convidado a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. No mesmo lugar que fala que você não está mais condenado, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, a Bíblia também fala assim: você é discípulo, então você obedeça. É uma mesma menção da atração e da ofensa, e onde não há ofensa, não há pregação do Evangelho. Onde nós não somos ofendidos, irmãos, não há pregação do Evangelho. Eu escutei um amigo falando há um tempo atrás, uma pessoa falando comigo há um tempo atrás, que estava num culto. E a pessoa estava lá pregando, e chegou um casal de homossexual no final do culto, e abraçou o pastor e falou assim: nossa, essa palavra foi maravilhosa. Das duas uma, ou eles não entenderam nada, ou não foi pregado o Evangelho. Ou eles estavam mexendo no celular o culto todo e não entenderam nada, ou não foi pregado o Evangelho. Porque se nós, que nascemos de novo, nós somos ofendidos em toda a exposição do Evangelho, imagina para alguém que vive uma vida na prática do pecado. Eu estou dando esse exemplo, mas nós poderíamos citar vários outros exemplos. Jesus, ele não veio para condenar, mas ele veio para ofender. Ele mesmo disse: você acha que eu vim para poder lançar paz? Eu vim para causar guerra.
E essa guerra, ela começa dentro de nós, porque é uma ofensa, mas no mesmo tempo que ele nos ofende, ele garante: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 5,24, quem crê em Deus e crê naquele que ele enviou, já passou da morte para a vida e não entra em condenação. Irmãos, é só Deus que consegue fazer essas coisas. É só Deus que consegue dar um tapa na nossa cara e a gente ainda agradece. Fala, obrigado, Senhor. Porque quando a palavra é exposta, o nosso coração é revelado. E quando o nosso coração é revelado, irmãos, quanto mais próximos da luz a gente chega, mais a gente consegue perceber as imperfeições. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para condenar, mas foi para que o mundo fosse salvo por ele. Mas não existe outra forma de ser salvo. O evangelho, ele é exclusivo, é por meio dele, para ele são todas as coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus, ele se manifestou a homens no Antigo Testamento e ele pediu para que esses homens vivessem de acordo com a sua vontade. Mas hoje existe uma resposta da igreja, porque Jesus, ele já veio uma vez, mas ele virá uma segunda vez. Então os profetas, eles prepararam o caminho até João Batista, mas hoje a responsabilidade é nossa, de preparar o caminho. Como? Nós somos chamados à evangelização. A igreja tem a responsabilidade de pregar, de proclamar o evangelho, irmãos. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, também Marcos capítulo 15, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós não somos salvos se nós não anunciamos a salvação. Nós não salvamos porque nós anunciamos a salvação, mas nós anunciamos a salvação acreditando que o poder de Deus vai alcançar os perdidos. Mas como John Piper, ele parafraseou Lutero, nós não temos alimento próprio, irmãos, mas a gente consegue mostrar onde está aquele que é o nosso pão vivo. Nós conseguimos mostrar onde está aquele que é a nossa fonte inesgotável. Então sim, essa é a reunião dos mendigos. Bem-vindos, maltrapilhos. Mas nós estamos aqui dizendo: ele é o nosso pão. Aqui é Betel, aqui é casa do pão e nunca falta alimento. Nós somos chamados à evangelização. E é na evangelização que nós estamos agora, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento. Nós estamos preparando o caminho do Redentor. Ele veio uma vez, mas ele virá uma segunda vez. Na evangelização nós estamos dizendo: ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, está assentado à direita de Deus, mas ele prometeu que ele não nos deixaria órfãos, mas ele enviaria o Consolador todos os dias até a consumação, e a consumação fala sobre ele voltar, sobre ele retornar, sobre novamente ele pisar os seus pés sobre essa terra e purificar-nos de toda injustiça. Irmãos, Deus depositou no nosso coração um anseio, Deus depositou no nosso coração uma vontade de viver um reino de justiça. É por isso que alguns depositam a sua esperança na esquerda, outros na direita, outros no centro, outros embaixo, mas poucas pessoas têm depositado a esperança em cima. É porque esse anseio de viver um reino de justiça foi depositado pelo próprio Deus no nosso coração. Nós ansiamos pelo reino de justiça que virá sobre nós. É por isso que a oração é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É uma vida cristã de preparação, preparando o caminho para aquele que se manifestará, assim como os homens do passado viveram uma vida de esperança no Messias. A nossa vida cristã é de refletir a expectativa, não, a esperança da volta de Cristo.
Nós não temos expectativa da volta de Jesus. Não é uma probabilidade, é uma esperança pautada na fé. Nós temos convicção, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. E nós temos certeza que um dia Ele virá com poder sobre as nuvens, vindo com poder e glória. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 diz, olha, portanto, cingi os lombos da sua mente, sede sóbrios e esperai parcialmente. É isso que está escrito? Não. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos traz a revelação do Cristo. Então é por isso que a preparação espiritual é um chamado contínuo para nós. Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É uma preparação contínua, é uma vida de estilo de fé, tendo certeza das coisas que serão manifestas. É viver uma vida de esperança na vinda do Cristo, irmãos. Esperança baseada na certeza da volta do Cristo. Quando nós temos certeza que Deus cumprirá as suas promessas, isso traz esperança para os nossos corações. Porque nós olhamos para esse mundo, e se não for a esperança do Cristo, a nossa oração quando nós olhamos para tantos acontecimentos é: ah, Jesus, volta logo. Volta logo, Jesus. Quando nós olhamos tantas coisas, nós olhamos e dizemos: Jesus, volta logo. Então, se eu quero ter esperança, eu preciso olhar para a vinda de Jesus. Só que eu quero te dizer uma coisa, porque talvez tem gente que pensa que ele está esperando a vinda de Jesus, mas não está. Porque se eu espero a Jesus sem obedecer a Jesus, eu não estou esperando a Jesus. Existe uma forma de como esperar a Jesus. Existe um modo de proceder. Então não adianta alguém viver uma vida como se Jesus não fosse voltar, achando que está esperando Jesus voltar. Não está. Nós devemos viver a nossa vida como se Jesus fosse voltar, e eu tenho falado isso, parece um pouco de heresia, mas eu tenho vivido a minha vida como se eu fosse passar a tribulação, aleluia, mas também tenho vivido a minha vida como se Jesus fosse voltar hoje, irmãos. É um excelente padrão. E talvez ele não volte hoje, mas talvez eu vá para ele hoje. Então esperar a Jesus sem obedecer não é esperar. Porque a forma como eu espero também vai determinar a minha obediência ou não. Viver como se Jesus não fosse voltar não é aguardar a volta de Jesus, irmãos. Gastar os melhores dias, gastar a força física, gastar todo o dinheiro naquilo que é temporário e passageiro, não é esperar a volta de Jesus. Construir grandes templos, grandes palácios, transformar a igreja numa máquina de moer gente, não é esperar a volta de Jesus. Salomão, ele recebeu uma incumbência de Deus, para que ele pudesse construir uma casa para Deus. Mas quando você vai ler os textos, você vai ver que na metade, ele deixa de construir algo para Deus e começa a construir algo para si. Isso não é esperar o retorno do rei. O ser humano tem a tendência de divulgar aquilo que acredita, e isso é constatado. Então eu fico preocupado quando eu olho para os cristãos e às vezes o cristão parece um 007. Você tem que investigar para ver se ele é crente de fato, porque na rede social não dá para saber se é crente. Na vida você precisa ficar assim: não, peraí, eu acho que é, não, eu acho que não é, eu acho que é, eu acho que não é. Está difícil. Porque se eu consigo divulgar tudo aquilo que eu acredito, então isso também denuncia que eu não estou acreditando que Jesus vai voltar.
E isso faz eu viver uma vida como de fato ele não fosse voltar. Mas irmãos, nós fomos chamados a proclamar de forma verbal, mas também de forma visível, a fim de preparar o caminho do Cordeiro. Não é preparar um ambiente para ele voltar, irmãos, porque nós sabemos que os dias são maus, mas a tendência é piorar. Aquela música antiga, né, que fala só vai melhorar, só que é o contrário. Se você é discípulo de Jesus, você vai sofrer perseguição, sim. Se você não é amigo desse mundo, você vai ser rechaçado, sim. Se você não se dobra a esse sistema, você vai ter que ser sim maltratado. Então não é preparar um ambiente legal, como se fosse um culto, né? Nossa, vamos colocar aqui um ambiente legal, uma música legal, luzes, máquina de fumaça, uma oratória maravilhosa, porque aqui a gente quer invocar a presença de Deus. Não é sobre isso, irmãos. É sobre viver uma vida visível, mas também de forma verbal, vivendo essa vida, preparando o caminho do Cordeiro, como se ele já tivesse voltado, como se ele já estivesse do seu lado, como se ele já tivesse instaurado o reino dele sobre a terra. Nós fomos chamados a proclamar a vitória de Jesus, mas nós estamos ainda preparando o caminho do Redentor. É por isso que talvez a igreja tenha falhado muito na questão de evangelização. Nós não fomos chamados para salvar ninguém, mas nós fomos chamados para fazer discípulos. E eu estava lendo um livro há um tempo atrás, de um autor chamado Philip Yancey. O livro se chama, se eu não me engano, é No Caminho do Discipulado, alguma coisa assim. É um livro bem antigo e eu reli ele há pouco tempo. E ele vai dizer que Jesus, ele escolhe alguns homens, e esses homens vão se multiplicando até que chega o número de pessoas que nós temos hoje espalhados sobre os 4 cantos da terra. São os discípulos de Jesus. Mas nós estamos preocupados não em fazer discípulos, nós estamos preocupados em juntar multidões, porque nós queremos validar o ministério de Jesus por intermédio da multidão. Nem Jesus fez isso. Jesus, ele deu atenção para 12, e a Bíblia vai dizer que esses 12 bagunçaram o mundo. Você sabe o que a gente está precisando fazer, irmãos? A gente está precisando de querer ganhar todo mundo e começar a focar em alguém. Que discípulo que você está fazendo? Quem que você está discipulando? Porque se você não é um missionário, você é campo missionário. Se você não prega o evangelho, você precisa que o evangelho te alcance. É viver uma vida de evangelização, e eu nem gosto da terminologia evangelismo. Eu já passei muito por isso. Vamos lá fazer evangelismo. Aí chegava no sinal e dava um copo de água para o motorista. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. A gente saía daquilo ali como se a gente tivesse evangelizado. Ô Senhor, perdoa a nossa... Critério de evangelização é o evangelho, irmão. Como que eu consigo evangelizar sem o evangelho? E o evangelho não é dizer que Jesus me ama. O evangelho, ele compõe a metanarrativa da criação, queda, redenção e consumação. É explicar o começo, o meio e a finalidade de todas as coisas que apontam para o Cristo. E isso não dá para fazer em 30 segundos num sinal, irmãos. É por isso que Deus, ele não chamou você para viver uma vida de evangelização. Ele chamou para você para viver uma vida de testemunha. E quando nós testemunhamos, as pessoas vão falar assim: cara, alguma coisa de diferente está acontecendo aí. Testemunha é aquele que conhece, aquele que esteve no local do acontecido. Testemunha é alguém que foi transformado pelo poder do evangelho. Testemunha é alguém que vive uma vida de acordo com os padrões. Esse é a testemunha.
Então aí nós proclamamos o evangelho de forma verbal, mas também de forma visível, a fim de quê? De preparar o caminho do Cordeiro, irmãos. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Uma promessa do próprio Deus, dizendo o seguinte: eis que, não sei se ele foi sarcástico aqui, eis que cedo venho. Mas eu estou esperando, tenho 37 anos, Pedro. A humanidade está esperando há mais de 2000 anos. Irmãos, ele disse: eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa. Eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa. A recompensa de Deus, ela não é para espectadores. A recompensa de Deus é para discípulos. Então, assim como no Antigo Testamento, os profetas, eles foram chamados para preparar o caminho. E assim como João Batista, ele foi o precursor, foi aquele que apontou para o Cordeiro, foi o maior dos nascidos de mulher. O maior profeta dos nascidos de mulher, sabe Elias? João Batista foi maior. Sabe Eliseu? João Batista foi maior. Sabe todos os profetas, homens e mulheres da galeria de Hebreus 11? João Batista foi maior. Quantos milagres João Batista fez? Me diga. Sabe quantos milagres João Batista fez? 0. Mas o que ele fez? Ele apontou para o Cristo. Ele preparou o caminho do Cristo. Ele está dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias, mas Ele é o Cordeiro de Deus. Eu não estou dizendo que Deus ele não pode efetuar os milagres dele. Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua curando, Ele continua nos abençoando. Mas o nosso papel como igreja é preparar o caminho do Cordeiro com um modo digno de proceder. Na nossa relação, nos nossos casamentos, nos nossos negócios. Comprou, pague. Está vendendo alguma coisa? Faça um bom produto e venda por um preço justo. Eu já tenho a pregação do dia 22, que é o último culto do ano. Eu já vou antecipar uma coisa: tem muito milagre que não está precisando acontecer nas nossas falas. Tem muito milagre que está precisando acontecer nos nossos ouvidos. Nós como igreja, irmãos, nós fomos chamados e nós temos a prioridade e a privilégio de viver uma vida preparando o caminho do Cordeiro. É alguém que vive de acordo com esse sistema, olhar para nós e pensar assim: esse cara não vive de acordo com esse sistema não. Perfeito não é. Já foi dito que a igreja ela parece um hospital. Aqui só tem doente, irmão. Aqui só tem necessitado, aqui só tem múmia, todo mundo enfaixado. Mas é porque nós sabemos que aqui também existe o médico dos médicos. E que da maior ferida Ele já nos curou, que é do pecado e da morte. Irmãos, nós já olhamos para a serpente de bronze que foi levantada. Nós já olhamos para Cristo que foi levantado naquele madeiro, naquela cruz, e Ele nos livrou da morte, Ele nos livrou da escravidão, do pecado, e é por isso que Ele nos chama, Ele nos conclama a viver uma vida que prepara o caminho dEle. É viver uma vida de modo digno, porque Ele está dizendo: olha, eis que cedo eu venho, e comigo está a minha recompensa, mas não para espectadores, irmãos, é recompensa para discípulos, recompensa para aqueles que viveram de acordo com a vontade de Deus. Eu sei que aqui existem homens e mulheres, jovens e crianças, velhos, que querem viver a vontade de Deus, irmãos. Eu sei que todos nós estamos aqui, não é porque nós estamos atrás de um belo culto, nós não estamos atrás
de um espetáculo, mas nós estamos aqui porque nós cremos na palavra de Deus. Nós estamos aqui porque nós sabemos que existe uma manifestação espiritual neste lugar, por intermédio da comunhão, por intermédio da palavra, e nós sabemos que nós estamos sendo capacitados a viver de acordo com a vontade de Deus. É você entrar em alguns ambientes e ser testemunha de acordo com o que você está vivendo. É viver uma vida preparando a vinda do Cordeiro, porque em breve Ele virá, irmãos. Você pode ter as suas coisas. Nós podemos gostar de coisas, mas nada disso pode ocupar a maior parte da nossa vida, irmãos. Nada disso pode ocupar a maior parte das nossas vidas. Gaste os seus melhores dias, porque virá tempos difíceis, onde nós não teremos mais forças para poder. Eu queria colocar no coração de vocês o sentimento que está no meu coração sobre o futuro, mas eu acho que eu não consigo. Eu só sei que a palavra nos diz: gaste o seu tempo enquanto há tempo. Viva um modo digno de proceder. Utilize bem a sua liberdade. Utilize bem as suas redes sociais, descrente. Utilize bem o seu tempo, a sua palavra, as suas palavras. Utilize bem a sua família, os seus relacionamentos. Utilize bem o seu tempo, irmãos. Porque vai chegar tempos onde você não vai ir mais para onde você quer ir. Mas nós seremos arrastados para poder sermos testemunhas da glória de Deus de outra forma. Acredite em mim. Eu peço para que o Espírito Santo nos conceda sabedoria e revelação por parte do Espírito dele, para que nós possamos viver de modo digno, para que nós possamos viver ao modo de proclamar de forma verbal e de forma visível, preparando o caminho do Cordeiro. Eis que cedo ele vem, irmãos, com poder e glória sobre as nuvens. E toda leve e momentânea tribulação que nós passamos não vai se comparar à glória que será revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas enquanto isso não acontece, permaneça firme, persevere. Em meio às adversidades, persevere, permaneça firme. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir, amém? Você pode ficar de pé nessa manhã, em nome de Jesus.